O pecado costuma ser visto apenas como um tropeço ocasional, tipo um erro de percurso mesmo, sabe? Mas as escrituras mostram que a questão é muito mais profunda. É uma condição intrínseca do coração humano. E é exatamente sobre isso a nossa imersão de hoje aqui no Amplicast da Igreja Amplitude de Vinhedo. Exato. Nós estamos mergulhando no sermão introdutório da nova série sobre os 7 pecados capitais. E a gente está usando como base os estudos da autora Rebecca de Jong, justamente para tentar fazer um diagnóstico sincero da própria vida. Isso. E olha, para que esse diagnóstico funcione de verdade, o foco não pode estar no comportamento externo, né? Ou naquelas aparências que a gente costuma manter. Ah, com certeza não. Jesus deixa isso muito claro no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 7. Os fariseus da época estavam obcecados em lavar as mãos e seguir daquelas tradições visíveis, né? E aí Jesus meio que vira o jogo de um jeito impressionante. Ele diz no versículo 20 o seguinte: o que sai do homem é que o torna impuro. E a lista que ele dá logo em seguida, no versículo 21, vai direto no ponto. Ele fala, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios. Nossa, e o texto não para por aí. O versículo 22 continua citando os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. É uma lista bem pesada, né? Muito. E no versículo 23 ele conclui perfeitamente dizendo que todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. É tipo uma verdadeira ressonância magnética espiritual, sabe? Uau, ressonância espiritual é um termo perfeito. Mas aí entra uma dúvida que eu acho que muita gente de casa também tem. A gente ouve o termo pecados capitais o tempo todo. Essa palavra capital, quer dizer que esses são os pecados imperdoáveis? Tipo o fundo do poço da moralidade? Olha, não exatamente. Na verdade, a palavra vem da raiz latina caput, que significa cabeça ou fonte. Ah, entendi. Então é menos sobre ser o pior pecado imaginável e mais sobre ser a raiz de uma erva daninha num jardim. Isso, perfeitamente. Aquela parte silenciosa ali debaixo da terra que acaba alimentando os problemas que a gente consegue ver na superfície. Perfeita a sua analogia. E a história da igreja confirma isso de um jeito fascinante, sabia? Lá no início, quando o Império Romano parou de perseguir os cristãos, a fé se tornou algo muito aceitável, muito confortável na sociedade. É, o que traz seus próprios perigos para a igreja, né? Com certeza. E aí, líderes como o Evagre do Ponto e, um pouco mais tarde, o próprio Tomás de Aquino, eles perceberam que o grande perigo agora era a mornidão espiritual. As pessoas meio que tolerando vidas duplas, sabe? Nossa, que visão cirúrgica que eles tiveram. Sim. Eles identificaram esses 7 vícios como essas raízes silenciosas que você mencionou. Elas são a verdadeira fonte de onde brotam os outros males visíveis que a gente comentou lá do texto de Marcos. O que me lembra bastante aquela frase fortíssima do puritano John Owen. Ele diz, mate o pecado ou o pecado matará. Não tem muito espaço para negociação nessa área, né? Nenhuma negociação. É por isso que a orientação do apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, lá no capítulo 3, vai bem nessa linha de enfrentar o problema de frente mesmo. O que Paulo diz exatamente nesse texto? Ele fala sobre fazer morrer a nossa natureza terrena, abandonar as coisas antigas e buscar as coisas do alto. Peraí, mas na prática, como alguém faz morrer um hábito tão enraizado? Porque assim, soa incrivelmente abstrato. Não é como se a pessoa fosse ao culto no domingo e a santidade simplesmente grudasse na pele por osmose na segunda-feira, concorda? Com certeza não é um passe de mágica. O que Paulo propõe em Colossenses é, na verdade, um processo bem intencional de substituição e transformação. A gente não consegue apenas parar de fazer o mal confiando só na nossa própria força de vontade. Porque a raiz continua lá, né? Pedindo alimento o tempo todo. Exato. Você mata o vício de fome através da confissão sincera e do abandono real daquelas práticas. Mas o verdadeiro segredo, a chave mesmo,
é o que você planta no lugar. Ah, e é aí que entra a disciplina da leitura bíblica e da vida devocional. Precisamente, ao buscar ativamente essas coisas do alto, a nossa mente vai sendo reconfigurada. As virtudes, como a compaixão e a humildade, elas começam a crescer porque o caráter está sendo moldado de forma prática pelo Espírito Santo. Faz todo sentido. A pessoa passa a agir de maneira diferente porque a forma como ela pensa e os desejos dela foram transformados de dentro para fora, né? É a graça de Jesus, trocando a raiz do problema, uma mudança de sistema operacional completa. Que incrível! E olha, para quem quer continuar acompanhando essa jornada profunda de transformação nas próximas semanas da série, o caminho é seguir o nosso Instagram, que é o @AmplitudeVinhedo, e também acompanhar no YouTube, procurando por Igreja Amplitude Vinhedo. Que a graça e o amor de Cristo continuem transformando os corações. Amém! E para fechar a nossa reflexão de hoje, vale muito a pena pensar na provocação do autor cristão C.S. Lewis. Essa ilustração dele é fantástica. Demais, né? Ele diz que somos como crianças ignorantes fazendo castelos de lama em uma poça d'água, simplesmente porque não conseguimos imaginar o que é a oferta de passar umas férias no oceano. É uma imagem muito forte sobre as coisas com as quais a gente se contenta. Totalmente. A grande pergunta que fica é a seguinte: será que a satisfação com a lama dos vícios enraizados está impedindo o mergulho na vida plena que o Senhor oferece de graça? Fica aí a reflexão para cada um. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e até a próxima.